Então, ontem Lula foi para o Amapá, foi também para o Pará. Mas o momento mais importante da viagem foi o Amapá, quando ele foi oficializar a entrega do petróleo amazônico da margem equatorial para o Alcolumbre. Que é isso, né? Foi o acordo. O acordo de Lula com o Alcolumbre é: você me dá tranquilidade, deixa eu governar, não chacoalha, não balança a roseira e eu te entrego o petróleo da Amazônia. Então, ontem ele foi lá oficializar a entrega do petróleo da Amazônia para a Alcolumbre. Você não está acreditando? Eu vou contar. Tem muita grana envolvida, gente. Tem muito dinheiro envolvido. É claro que o sócio majoritário nessa empreitada é o Alcolumbre, mas tem um minoritário também, né? Tem o Randolph. Esse é o Randolph. Aí vocês estão vendo o presidente Lula com alguém que é um inimigo figadal da Venezuela, do governo venezuelano, de Maduro, que é o Alcolumbre, que é o Randolph, ao lado de um sionista, que é um apoiador descarado do regime sionista genocida de Israel. Eles gostam de outras coisas também, né? Além de atacar a Venezuela e apoiar Israel. Gostam de petróleo e gostam de outras coisas também. Então, é isso. Tanto Lula quanto Alcolumbre defenderam a exploração do petróleo na foz do Amazonas, mas com um monte de cascata, muitas mentiras, né? Mentira, é isso. A palavra correta é essa para o que se fala sobre exploração. Então, primeira conversa fiada que a mídia progressista, ou que os progressistas governistas falam, que os influenciadores governistas falam, é que tem que explorar porque o petróleo é do Brasil, porque é a soberania brasileira, porque a Amazônia é nossa, o petróleo é nosso, porque na Guiana estão explorando e estão querendo fazer o quê? Estão querendo fazer reserva de valor para que os Estados Unidos no futuro explorem. Esta cascata toda. Então, eu digo para vocês, quem de fato tem a hegemonia na exploração de petróleo não é a Petrobras. São as petroleiras estrangeiras. Eu mostrei aqui ontem que no último leilão que houve, 2024 não teve leilão de blocos para exploração. Quem faz os leilões é a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Em 2023, que foi o último, dia 13 de dezembro, teve 192 áreas arrematadas, 143 terrestres, em geral pequenas, né, são pequenos poços, são pequenas empresas, que, inclusive a maioria nacional nesse caso. O que é o chamado filé mignon são as marítimas, tá? São as marítimas dessas. Esse filé mignon, vamos dizer assim, ele foi partilhado entre a Petrobras, levou. Mas mesmo os lotes que ela leva, ela acaba terceirizando uma parte da exploração. Ela levou, mas a Shell levou, a CNOOC chinesa levou, a Chevron dos Estados Unidos levou, a Equinor da Noruega levou, a Carum da Austrália levou. Esse é o cenário. Então, a exploração e os lucros com a exploração direta é das petroleiras estrangeiras. E aí a resultante final, que é a distribuição dos dividendos. Então vamos ver com essa história. Gente, patriota de boné. Petróleo é nosso, petróleo é dos brasileiros. Cascata que o petróleo é dos brasileiros. A resultante final da exploração do petróleo e das atividades da empresa chamada Petrobras, né, empresa pela qual esse país já lutou, né, no passado, tá? É isto. Olha, no ano passado, a Petrobras pagou aos seus acionistas 64,2 bilhões de reais. Só em dividendos extraordinários que foram pagos dia 23 de dezembro, foi o presente de Natal da Petrobras para os seus acionistas, foram 20 bilhões de reais. Vocês lembram que nós trouxemos aqui a denúncia dos trabalhadores terceirizados da Petrobras que não receberam salário em dezembro?
que não receberam nenhum direito, que não receberam 13º, que não receberam nada, enquanto os trabalhadores receberam uma banana, não, nem a banana receberam, né? Enquanto os trabalhadores receberam nada, os acionistas da Petrobras receberam 20 bilhões de reais de presente de Natal em 23 de dezembro. É pouco? É pouco. Sabe qual é a projeção que é projeção oficial, não sou eu que estou inventando, é a projeção oficial da Petrobras para a distribuição de dividendos agora em 2025, de 2025 a 2029, 65 bilhões, mas não é de reais, é 65 bilhões de dólares, 65 bilhões de dólares. Vamos fazer uma continha aqui? 65 vezes 6, 390 bilhões, praticamente 400 bilhões de reais. Se os valores forem sendo corrigidos ano a ano, vai dar mais de 500 bilhões de reais sendo embolsados para os acionistas da Petrobras. Não, mas a Petrobras é nossa, a Petrobras é do povo brasileiro, a Petrobras é do Estado, o dinheiro vem para nós. Né? Vem para nós. Essa é a conversa, é a cascata com a qual tentam te fazer de trouxa e nos enganar. Olha como é que é a distribuição dos dividendos da Petrobras. Os acionistas estrangeiros, tá? A União, o governo brasileiro, tem um pouquinho mais do que 50% da Petrobras de ações ordinárias, que garante o controle, em tese. Garante o controle. Mas a distribuição do dividendo é feita pelas ações preferenciais. Então, como é que funciona isso aí? 47,5% dos dividendos da Petrobras são distribuídos para acionistas estrangeiros. 36,6% para a União. 14,9% para acionistas privados brasileiros, investidores brasileiros. Aqui tem um aspecto importante que eu chamei a atenção ontem, eu quero explicar, não sei se ficou muito explícito ontem, que os estrangeiros não ganham só os 47,5%. Por quê? Esses 36,6% de dividendos que vão para a União não vai para a educação. Não vai para a saúde. Vocês lembram lá atrás que tinha aquele projeto no governo Dilma de que o lucro do pré-sal iria para a educação e saúde? Não vai. Não vai. Vai para o cofrinho do Fernando Haddad para fazer superávit fiscal. Ou por outra, em boa medida, este dinheiro, então, dos 36,6% dos dividendos que são entregues à União, em boa medida, né, nós estamos falando, vamos ver aqui, quanto é que foi? Ano passado foi 64 bilhões de reais, tá? 64 bilhões de reais. Adoro minha maquininha. Tá? Aqui. 64 foi mais ou menos 23 bilhões para a União. 23 bilhões para a União. Mas não vai para o povo brasileiro esse dinheiro, não nos iludamos. Uma parte vai para abater ou para fazer o déficit zero. Por isso que eu digo, é o cofrinho da Haddad. É por arcabouço. E a outra parte, sabe para onde vai, gente? Vai para os bilionários, milionários, muito ricos e ricos, que detêm os títulos da dívida pública brasileira. Então, esse dinheiro sai da Petrobras e vai para o bolso de quem detém título da dívida pública brasileira, porque o governo paga os juros desses títulos baseado na Selic, cada vez maior. E aí o que acontece? Olha só, a crueldade, olha o que é olha como funciona a máquina de moer povo nesse país. O mesmo acionista estrangeiro, brasileiro da Petrobras, essa turma aí dos muito ricos, milionários e bilionários, que têm ações da Petrobras, eles também têm os títulos da dívida brasileira.
Então, eles recebem 2 vezes. A Petrobras é uma vaca leiteira na qual eles mamam 2 vezes. Eles mamam diretamente com os lucros da Petrobras e, na medida em que eles são proprietários, detêm títulos da dívida brasileira, uma parte do lucro da Petrobras, dos dividendos da Petrobras, que vai para a União, acaba sendo enviada para honrar. E aí não tem conversa, não. É todo mês. É todo mês. Aconteça o que aconteceu. Eu sempre digo, essa turma está dormindo. Ninguém acordou. Não precisa acordar porque eles estão dormindo e estão ganhando dinheiro. Todo mês. Então, deu para entender como é que funciona? O dinheiro, os dividendos vão para o bolso dessa turma. E aí o que não vai, o que iria em tese para o povo brasileiro, para a União, em parte o Haddad usa para fazer superávit fiscal e em parte vai para pagar os juros dos títulos da dívida. Ou seja, vai também 2 vezes a Petrobras, eles ganham dinheiro 2 vezes com a Petrobras, diretamente e como detentores dos títulos da dívida. É um escândalo, é um escárnio, é um absurdo que alguém tenha coragem, mas eles têm, de dizer que a Petrobras é do povo brasileiro, de que explorar o petróleo quer dizer independência e soberania. Cascata. Mentira, não caia nessa enganação. Não caia nessa enganação. André Vidal diz aqui, Lula mente para o povo brasileiro. A margem equatorial não possibilitará a transição energética, assim como pressão no desenvolver o país. É óbvio, mas é uma mentira descarada. Para fazer o ataque ao IBAMA do presidente Lula dizer que vai financiar a transição energética, vai financiar nada, vai para pagar o juro da dívida. A parte que é da União vai ser usada para pagar os juros da dívida brasileira. É isso. Onde é que está? O que aconteceu com o dinheiro do pré-sal? Onde está o desenvolvimento do país? Ah, mas teve o golpe. Ah, mas... Bom, mas antes do golpe tinha governo Dilma, tinha governo Lula. Onde está? Onde foi? Onde está indo agora? Agora é Lula 3. Onde está indo o dinheiro do pré-sal nesse momento? Aí diz, mas não é culpa do Lula, é o Fernando Henrique, é o Bolsonaro, é o Temer. Uf, pelo amor de Deus, né? Querem nos fazer de trouxa. Né? Querem nos fazer de trouxa. Então, esse é o cenário efetivo do que está acontecendo. E quanto a ideia e mais, vamos pensar estrategicamente no país, vamos pensar no interesse do país, vamos pensar no, coloque-se no lugar de alguém que está à frente do país, gerindo o país. Então você olha o Brasil, você olha o mapa brasileiro e você tem uma crise ambiental brutal que toma conta do mundo e do Brasil. A gente está vendo as temperaturas do jeito que estão, as chuvas, as enchentes, as secas, os incêndios. Então, nós estamos com uma crise ambiental cada vez mais grave. Então, você está lá. Você é o presidente Lula, a presidenta Lula, e está lá olhando o mapa do Brasil. E você fala, bom, nesta crise, eu tenho uma questão, que é, a gente precisa de petróleo porque não dá para parar de usar petróleo de um dia para o outro. Então, precisa ter produção de petróleo decrescente, porque nós vamos fazer a transição energética, mas nós precisamos ainda por um tempo. Ok, então olha o mapa do país e fala, bom, de onde é que nós vamos tirar petróleo? O Brasil tem hoje reservas de 15 bilhões de barris. Reservas ativas, tá? São as reservas que estão sendo exploradas. Então você vai olhar, bom, 15 bilhões, as contas que a Petrobras entrega para mim, que sou o presidente ou presidenta da República, diz que esses 15 bilhões dá para mais 10 anos, 15 anos, mas que não vai dar, vai faltar. Ok, vai faltar. Então você olha para o país. Aí você olha que tem uma região no norte do Brasil que tem chamada margem equatorial, Foz do Amazonas, que tem reservas estimadas em 10 bilhões. Ok. Mas aí você faz uma equação. Bom, mas nesta crise ambiental que nós estamos, ali não dá. Ali não dá, porque a Amazônia é crucial para, por exemplo, o regime das chuvas do país. Liquidar a Amazônia quer dizer transformar a crise ambiental em algo apocalíptico no Brasil. Então, não dá.
Aí, por sinal, chama o Carlos Fávaro. Chama o Carlos Fávaro aqui. Por sinal, é o seguinte, vamos proibir pastagem e plantação de soja e milho na Amazônia, tá bom? Então vamos, rompe esse acordo aí com o agronegócio. Então, prioridade para a Amazônia, é evidente. Aí você vai virar lá para a presidenta da Petrobras, a Magda Chambriard, e vai dizer, então, mas nós precisamos de petróleo, não tem nenhum lugar no país que tenha petróleo para a gente resolver essa situação. Aí ela vai pensar, e aí vai dizer, não, presidente, tem a bacia de Pelotas. Mas a bacia de Pelotas é grande desse jeito? Vai perguntar o Lula para ela. Ou a Lula para ela. Vai você, eu, como presidente, perguntar para a presidenta da Petrobras. Ela vai dizer, é 15 bilhões a reserva em Pelotas hoje. De Pelotas está estimada em 15 bilhões. É o dobro, nada mais, nada menos que o dobro das reservas, de tudo aquilo que existe de reserva no país, a região, a bacia de Pelotas tem a capacidade de dobrar. Ou seja, então, Magda, nós não precisamos explorar no Amazonas, né? A gente pode resolver com Pelotas. Vamos tomar todas as precauções. O pessoal do sul do país que está sofrendo demais com a crise ambiental, ó, segura aí. Mesmo porque a crise ambiental de vocês aí no sul tem muito mais a ver com a Amazônia, com a degradação da Amazônia, por conta que regula o regime de chuvas no país todo, do que com essa eventual exploração em Pelotas. Então, vamos segurar a onda, vamos explorar de maneira moderada, na medida da necessidade, Pelotas. E vamos preservar a Amazônia. Me parece que é lógico, não tem muito segredo, né? Mas não. Vai explorar Pelotas, já está explorando Pelotas e vai explorar a Amazônia. Então, olha bem, nós temos 15 bilhões de reserva. Se explorar só Pelotas e a margem equatorial, tem mais 25 bilhões. Para quê? 25 bilhões de reserva. Eles querem transformar o país num grande navio petroleiro para destruir o planeta. Sem necessidade energética. Porque se é verdade, não é, de que vai usar o petróleo de maneira decrescente para fazer a transição energética, e o petróleo vai financiar? Não vai financiar, porque a gente viu o destino dos lucros da Petrobras, para onde vão. Então, explora em Pelotas. Ok? Mas não. Então, tem este projeto, grande projeto, que é o projeto, então, de transformar o Brasil numa potência petroleira, né, no momento dessa crise ambiental. A ideia, quando eu digo eles, é Lula, Magda Chambriard, o capital financeiro, os acionistas privados da Petrobras, eles querem transformar o Brasil no terceiro ou quarto maior produtor de petróleo do mundo, nessa altura do campeonato. Criminoso. Mas, e aí é isso, é transição energética. Mas que transição energética? Em 5 anos, presta atenção, em 5 anos, os acionistas da Petrobras receberam uma Petrobras inteira. Deu para entender? O que eles receberam de dividendos nos últimos 5 anos é o valor de toda a Petrobras. Então, dizer que vai bancar a transição, que vai bancar a educação, que vai bancar a saúde, vai nada. Não vai. Bom, agora, tem um outro motivo que deixa ele muito feliz, esse sorriso, né, que deixa o Alcolumbre muito feliz. Tem um outro motivo para além deste ganho macro, né, desse ganho em escala global, em escala dos bilhões e trilhões e zilhões e tal. Tem outro. Eu vou dizer na sequência de ler aqui. Juro. Não há dúvidas quanto à competência da Petrobras na exploração do petróleo. No entanto, é uma das empresas mais autuadas pelo IBAMA. Gildo, vou falar exatamente disso, que é essa outra lado da cascata de que não tem risco, de que a Petrobras é uma super competente, de que não tem problema. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Deixa-me ver. Aqui já vou ler o Gilberto, daqui a pouquinho te leio, tá? Para não mudar o assunto. Então tem um outro motivo pelo que ele está rindo desse jeito.
Porque, além dos dividendos, olha isso, além dos dividendos, a exploração de petróleo gera royalties para os municípios, mesmo que seja lá no meio do mar, tem royalties para um monte de municípios. Então lá, Maricá. Maricá é o município que mais ganha royalty no país. Então não é porque o Quaquá é comunista, não é, né? A gente sabe quem é o Quaquá. Mas é um negócio assim, é dinheiro que jorra em Maricá de uma maneira que impressionante. Claro, podia ser alguém de direita e que embolsasse todo o dinheiro, né? Não embolsasse apenas uma parte. Mas então tem lá, tem as coisas, tem os avanços de Maricá. É muito dinheiro, muito dinheiro. No ano passado, a Petrobras pagou em royalties, não tem nada a ver com os dividendos, tá? Pagou em royalties 53,6 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba. Você tá vendo o sorriso do Alcolumbre? Você sabe quem é que vai receber esses royalties lá no Amapá? E lá no Pará, e lá no Amazonas? São os municípios geridos pela turma, pelo esquema político dele, do Randolph, do Helder. Então, esta turma é que vai embolsar o dinheiro dos royalties. Não é só esse grandíssimo jogo do petróleo e dos grandes acionistas, grandes empresas, investidores, Nova York, tal, Paris. Não. Tem esse jogo mais miúdo, que não é miúdo, né? 53 bilhões. Mas 53 bilhões de 15, ou de uma reserva de 15 bilhões de barris. Você imagina, se lá na Amazônia a reserva está estimada em 10 bilhões, nós estamos falando o quê? Tem 40 bilhões aí em cima da mesa, que vai ser abocanhado pelos prefeitos, mas a gente sabe como é que isso funciona, né? A gente sabe para onde vai esse dinheiro. Ou pelo menos parte desse dinheiro. Preciso dizer para onde vai? Preciso dizer? Acho que o sorriso do Alcolumbre aqui indica, né? Não é preciso dizer. Então, deixa-me ver aqui. Superchat do Augusto Alves. O petróleo é importante instrumento, mas deve ser essencialmente usado pelo Estado e não para engordar os cofres dos gigantes, diz o Augusto. E aqui o Gilberto Cruvinel, camarada. Mauro, se os canais progressistas começarem uma guerra fratricida em 26, a direita vai sambar na nossa cara, eles estão amando essa última treta. Olha, Gilberto, nós não temos nada a ver com isso. Nós não somos um canal progressista, somos um canal de esquerda. Está tendo aí, nesse momento, uma guerra entre dois canais progressistas. Nós não nos metemos nisso, não tem nada a ver com a gente. Nós somos um canal de esquerda, não queremos fazer guerra com ninguém. Não queremos guerrear com ninguém. Nós queremos ter o direito e consideramos que é nossa obrigação fazer a crítica política. Fazer a crítica política, né? Então, é disso que se trata. Fazer a crítica não está interessado em fazer guerra nenhuma. Estão perguntando aqui quais canais estão em guerra. Quem está em guerra, só para informar, é isso, é pública a informação, é o ICL e o 247, são os canais que estão em guerra. Marcelo, Minas Gerais. Quando o Bolsonaro disse ao Al Gore que queria explorar as riquezas da Amazônia, todo mundo se horrorizou. Agora o Lula faz isso e a turma fica defendendo. Acha ótimo, acha uma maravilha. Então, tem uma outra fake news que é disseminada pela mídia, pelos progressistas governistas, que é quanto à segurança da exploração do petróleo, que não tem risco nenhum. O próprio presidente Lula falou, imagina, furar um buraquinho, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não é bem assim, ao contrário, não é nada assim. A Petrobras é, ao longo da história, responsável por alguns, ao lado da Vale, né? Vale. Nós vamos falar da Vale, tá? Nós vamos falar da Vale e o governo Lula. Em breve. Segura aí. Né? A Vale, que é responsável pelos maiores acidentes ambientais do Brasil. Vale. Privatizada. Não ia reverter? Não ia reestatizar? Não, não vai.
Então, a Petrobras é, ao lado da Vale, a detentora do troféu de agressões e crimes contra o meio ambiente no Brasil. Quem é que não se lembra do acidente, do afundamento da plataforma P36 em 2001? A maior plataforma, ali não era exploração, era produção. A maior plataforma semi-submersa, então ela ficava uma parte, vocês estão vendo ali o que está saindo fora d'água, ali aquela parte de concreto, é o que ficava submerso, e a plataforma acima. Maior plataforma do planeta na ocasião. Tá? 11 mortos. Ah, mas foi um acidente. Ah, mas foi em 2001. Ah, mas foi... Agora mudou. Mudou nada. Mudou nada. Não mudou. Então, importante ter clareza do que rola, né? Nos últimos 10 anos, então, últimos 10 anos inclui os 2 anos do governo Lula, a Petrobras recebeu mais de 3 mil autos de infração do IBAMA, totalizando R$1 bilhão em multa. R$1 bilhão em multa. Tá entendendo por que atacam o IBAMA? Porque o IBAMA incomoda. Se não incomodasse, ninguém atacava o IBAMA. A maior parte dessas autuações está relacionada com despejo indevido de óleo no mar, direto. Despejo indevido e proposital, não é acidente propriamente. Despejo de óleo no mar. E ao descumprimento de uma série de condicionantes ambientais. A gente teve, como eu falei, a explosão e afundamento da plataforma P36, 11 mortos. Nós tivemos o caso do navio plataforma no Espírito Santo, com 9 mortos e 26 feridos, que mostram que não é bem assim, não. Não é bem assim. Na Foz do Amazonas, que está lá o presidente da República, o Alcolumbre, os governistas progressistas dizendo, não, pelo amor de Deus, vocês são que não vai acontecer nada, porque as correntes marítimas levam para o outro lado, não tem risco nenhum na exploração. Não é assim. Ao contrário, não é nada assim. A própria Petrobras tentou perfurar um poço numa área próxima a que agora estão tentando licenciar. A sonda de perfuração, na fase de exploração, foi arrastada pelas fortes correntes marítimas, tem fortíssimas correntes marítimas lá, provocando vazamento de óleo. Até hoje, por sinal, a Petrobras não pagou a compensação ambiental por conta desse acidente. O problema das correntes marítimas da região e a dificuldade de resposta rápida, porque é isso, né? Essa história de 500 quilômetros, também é 500 quilômetros da foz do Amazonas, mas é 175 quilômetros do litoral. Não é 500 quilômetros do litoral, não, mas 175 quilômetros do litoral. E o que acontece? A Petrobras não consegue comprovar ao IBAMA que ela tem uma capacidade de resposta na velocidade requerida em caso de um acidente. Não consegue, porque não está 500, está 175 quilômetros. Até chegar, já era, bau. A mortandade está estabelecida num dos maiores berçários de peixes do planeta Terra. Tá? Então, essa é, inclusive, uma das preocupações do IBAMA, centrais do IBAMA, é exatamente a não comprovação da capacidade de resposta da Petrobras. Tá? Então, minha gente, não acredite em cascata, não acredite, não seja trouxa. Não seja ignorante como eu era, estou me aprofundando cada vez mais nesse tema da Petrobras. Porque fica assim, né? Fica aquela campanha, fica o pessoal dizendo, é soberania, é o Brasil, é o boné, e a gente fica intimidado. Então, use estas informações que eu te passei. Nós vamos fazer um recorte desse segmento aqui. Use essas informações para fazer o debate correto em defesa do Brasil. Quem está contra o Brasil são eles, que querem entregar o petróleo para as petroleiras estrangeiras e para o Alcolumbre. E querem destruir a Amazônia. Eles estão contra o Brasil. Não nós, não você, não eu. Mais uma vez, deixa eu mostrar, então, o amigo, olha, ele é um infografista de mão cheia.
Agradeço demais ao Cido Gonçalves, realmente é muito legal, muito legal. Ele, a partir do que a gente está falando aqui, ontem e hoje, né, falamos ontem e hoje sobre, né, esse esclarecimento, esta revelação do que é este dinheiro da Petrobras que o governo, os governistas progressistas, tentam engambelar a população brasileira dizendo que é do povo, que o petróleo e a Petrobras são do povo brasileiro, é do Brasil. Bonezinho, né? A Petrobras é dos brasileiros, bonezinho. Petróleo é dos brasileiros. É coisa nenhuma, e está aqui explicado por que não é. Porque se é, não é apenas uma questão de propriedade, né? É uma questão de usufruto. Então, se é, não deveria. Isso aqui mostra que não é. Em 2024, gente, a Petrobras pagou 64,2 bilhões de reais de dividendos. Nenhuma petroleira no mundo pagou tanto. Nenhuma empresa no Brasil pagou tanto dividendo para o bolso dos acionistas. Né? Uma parte disto, 20 bilhões, foi o presente de Natal da Petrobras para os seus acionistas. Foi pago dia 23 de dezembro. Enquanto funcionários de empresas terceirizadas da Petrobras não recebiam salário. Não recebiam demissão por justa causa, não recebiam benefício, não recebiam nada, levaram um totó, levaram um tombo pelo menos de uma das terceirizadas da Petrobras. Não é terceirizadinha não, né? Uma terceirizada que tinha um contrato, não sei se ainda tem, de 1 bilhão de reais com a Petrobras. Então tá aí, 64,2 bilhões no bolso dos acionistas. Para onde foi? Quanto foi para cada um? Os acionistas estrangeiros, 47,5%, quase a metade. Né? Quase a metade dessa bufunfa, dessa grana, né? Desse dinheiro que você não faz a menor ideia do que seja na sua vida. Né? Alguém aí sabe o que é 64 dividido 32, sei lá, 30 bilhões. Alguém sabe o que é 30 bilhões? Alguém tem ideia, né, de como é que faz para gastar 30 bilhões? Pois é, ninguém faz ideia. É muito dinheiro. É um dinheiro inimaginável na mente das pessoas comuns, né? Eu, você. É dinheiro de política pública. É dinheiro que interfere na vida de milhões de pessoas. Mas, neste caso, beneficia apenas algumas poucas centenas, um milhar, um pouco mais que isso, de pessoas. Então, 64,2%, 47,5% direto para o bolso dos acionistas estrangeiros. Aí, 36,6% para a União. Em tese, esse seria o dinheiro do povo, né? Esse seria o dinheiro que vai, então, para o povo brasileiro. E 14,9%, quase 15%, foi para os acionistas brasileiros, os ricos, milionários, multimilionários e bilionários brasileiros. É verdade que uma parte dos acionistas brasileiros entra, na verdade, lá via Nova York como acionista estrangeiro, tá? Essa turma da elite brasileira. Agora, então, dos 36,6% da União, o que seria de esperar? Então, pelo menos isso vai beneficiar o povo brasileiro, né? Vai fazer escola, vai fazer hospital, vai para investimento em ciência e tecnologia, benefícios para o povo brasileiro de uma maneira geral. Não vai. Zero. Nenhum. Esses 36,6 vai, em parte, para o Haddad prestar contas para o capital financeiro atrás do tal superávit fiscal ou de zerar o déficit fiscal. E, em parte, ele vai para ajudar a pagar os juros dos títulos da dívida pública brasileira. O que quer dizer o seguinte, é um círculo que se fecha. O acionista da Petrobras recebe os 64 bi e, ao mesmo tempo, esse acionista, ele tem os títulos da dívida pública. Ele recebe os juros dos títulos que ele detém. Então, ele recebe da Petrobras os dividendos e vai receber também da própria Petrobras
não mais como dividendos, mas esses dividendos transformados em recurso para pagar os juros do título da dívida pública que ele, grande acionista da Petrobras, tem na sua carteira. É chocante. Povo brasileiro que se exploda na visão dessa turma. Bom, de 2025 a 2029, a projeção desta gestão da Petrobras, gestão do PT da Petrobras, dessa gestão do governo Lula da Petrobras, é continuar distribuindo dinheiro em volumes inimagináveis para os acionistas. 65 bilhões de dólares, nós estamos falando, a preço de hoje, 400 bilhões de reais de 2025 a 2019. Então, se for botando a variação porque esse dinheiro é importante dizer, tá? Todo esse dinheiro, ele no momento em que ele é entregue para o acionista, ele é corrigido a taxa Selic, tá? Tem isso também. É incrível, mas tem. Eles ganham de tudo quanto é lado. Então, se você corrigir esse valor pela taxa Selic, isso aí vai chegar provavelmente a algo como 500 bilhões de reais nesse período aí de 2025 a 2029. Essa é a Petrobras dos brasileiros. Né? Essa é a Petrobras dos brasileiros. A gente tem falado desse assunto porque é um assunto crucial para o Brasil e para os brasileiros efetivamente.